Mais uma notícia que acaba de sair do Supremo Tribunal Federal. O decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, decide suspender uma medida da CPI que quebrava o sigilo da empresa Marriott, aquele fundo ligado à família do ministro Dias Toffoli. Uma decisão tomada pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, e que o Matheus Teixeira tem apuração e segue comigo para nos trazer aqui o que já sabemos a respeito desta medida. A gente havia acompanhado uma série de decisões tomadas pela CPI do crime organizado, se eu não estou enganado aqui, né, Matheus? Havia decisões de convites, inclusive de ministros do Supremo, mas uma das medidas mais gravosas, mais contundentes, era justamente quebrar os sigilos deste fundo que é ligado à família de Dias Toffoli. Já houve a suspensão, já houve a negativa de depoimento dos irmãos, eles estão desobrigados, dos irmãos do ministro Dias Toffoli, de prestarem depoimento, e agora você nos traz a informação que o ministro Gilmar Mendes suspende a decisão da CPI que queria quebrar o sigilo daquela empresa da família Toffoli, Matheus. Perfeito, Yuri. A semana que começou complicada para o ministro Dias Toffoli agora acaba um pouco mais tranquila. A CPI tinha determinado a quebra de sigilo dos irmãos de Dias Toffoli e, na verdade, da empresa que tem como sócio Dias Toffoli e seus irmãos, e também determinada a convocação dos dois irmãos deles que são sócios. Agora tudo caiu. Ontem o ministro André Mendonça afirmou que os irmãos dele não têm necessidade de comparecer à CPI, justamente seguindo a jurisprudência do STF, que geralmente caminha nesse sentido. E agora o ministro Gilmar Mendes deu mais uma decisão, até mais importante que a de ontem. A quebra de sigilo da Marriott, que é a empresa da família Toffoli, que era sócia do Resort Tayaya e vendeu sua parcela para um fundo ligado a Daniel Vorcaro. Essa empresa é justamente o grande elo, a grande ligação de Toffoli com o Daniel Vorcaro. Foi isso que trouxe muita suspeita e que causou toda essa celeuma que culminou no afastamento dele da relatoria do caso. Ele não se declarou impedido, mas ele entregou a relatoria numa tentativa de baixar a poeira. Depois houve um sorteio e André Mendonça foi sorteado novo relator. E agora, portanto, ele tem uma decisão muito importante e que beneficia muito a família de Toffoli. O ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Corte, deu um habeas corpus de ofício, ou seja, sem uma manifestação da defesa nesse sentido, para declarar nula, a nulidade, é essa a expressão que ele usa na decisão, declarar a nulidade dessa votação da CPI do crime organizado que determinou a quebra de sigilo do ministro Dias Toffoli. E, além disso, ele determina para os órgãos, caso já tenham levantado esses dados desse sigilo quebrado, tudo deve ser destruído imediatamente, sob pena de responsabilização penal. Ou seja, houve a determinação de quebra de sigilo pela CPI e, caso os órgãos responsáveis já tenham, de fato, tido acesso a esses dados sigilosos encaminhados à CPI, isso tem que ser destruído imediatamente ou inutilizado. São os dois termos usados pelo ministro, justamente para evitar qualquer acesso a dados sigilosos do ministro sem autorização judicial, uma vez que ele, em nome do Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Poder Judiciário, determinou a nulidade da quebra do sigilo e agora não teremos mais acesso, a CPI não terá mais acesso às movimentações bancárias da Marriott, justamente a empresa que o ministro Dias Toffoli admitiu ser sócio, que também tem como sociedade os dois irmãos dele e que vendeu parte dessa empresa para fundos de Daniel Vorcaro, Resort Tayaya, que custa 400 milhões de reais e que tinha como sócio parte a família Toffoli via fundo Marriott. Agora o fundo Marriott volta a ser resguardado pelo sigilo por ordem do ministro Alexandre de Moraes e Yuri Pita.